Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Nessa aula a gente vai se aprofundar um pouquinho em relação à nossa ponte. Vamos fazer algumas conversões de unidades, vamos aprender algumas unidades, já que a gente está utilizando unidades americanas, ou seja, o sistema imperial de unidades, a milha, a polegada, o pé. A gente vai entender como fazer as conversões, já que a gente está acostumado a utilizar no Brasil unidade de força Newton ou quilonewton, unidade de pressão o MPa. No sistema americano nós vamos utilizar muito o KSI ou o KIP, que são unidades derivadas da libra. A gente vai aprender quantas quilos equivale uma libra e aprender todas as vezes que eu vou fazer conversão de unidade, eu vou te mostrar de onde eu estou tirando o parâmetro. Com isso você vai conseguir acompanhar o curso perfeitamente. Seja bem-vindo. Nada melhor do que a gente vir para o nosso roteiro. Qualquer coisa eu vou mostrar no SketchUp. Vou utilizar também algum outro software para a gente confirmar se os cálculos que nós vamos fazer ao longo do curso estão corretos. Mas lembrando, todos eles são feitos manualmente. E eu te demonstro tanto a variável quanto a fórmula que você pode utilizar na tua vida profissional. Então, só relembrando, a nossa ponte tem um vão de cálculo de 85 pés. Toda vez que você ver FT, é o foot, tá? A unidade americana. A gente já sabe quanto equivale. Um pé equivale a 30 centímetros. Como eu encontro a altura da estrutura total? 4,5% do vão. Então a gente fez o cálculo. 3,82 pés, que eu converti em polegada. Lembrando que um pé tem 12 polegadas, por isso que eu multipliquei por 12. 45,9 polegadas é a altura total, contando a viga, o round, que é o colchão, a laje. A gente viu como encontrar a espessura da laje, utilizando essa fórmula, se ela for uma ponte hiperestática ou uma variaçãozinha dessa fórmula, se ela for uma ponte isostática. Aí você vai ver se você vai utilizar um ou outro. Eu vou te mostrar de onde saiu esses 7 polegadas aqui, mas a gente já sabe que a normativa americana não permite você utilizar lajes com espessuras menores do que 7 polegadas. Então, definir 7. Se a gente fizer o uso da fórmula, verificar que vai precisar aumentar um pouquinho mais, a gente faz esse aumento, lembrando que você não pode diminuir por causa da normativa. Então, qual é a altura estimada para minha viga? A gente fez na aula passada. É a altura total da estrutura menos a espessura da laje. Se eu definir 7, então a gente acabou encontrando aí uma altura de viga, ou seja, uma longarina de 38,9 polegadas, que eu transformei em pé, que vai dar 3,2. O roteiro eu vou mostrar para você. A gente vai seguir esse roteirinho aqui, ó. Então a gente vai analisar a estrutura da nossa ponte, vamos selecionar os materiais, lembrando que o concreto é o mesmo, só vai mudar a questão de nomenclatura, tá? Unidade de tensão, módulo de elasticidade, a gente vai mudar só a unidade relacionada a esse concreto, tá? Mas a resistência, se você fizer a conversão, eu vou te mostrar como fazer a conversão, vai dar o mesmo concreto que a gente utiliza no Brasil, tá? Vamos calcular as propriedades da seção, a gente já encontrou a área, o momento de inércia da seção, da viga. Só que como ela vai se transformar num elemento composto, que vai ter laje, colchão e viga, então a gente vai fazer uma análise quanto a esse sistema todo montado numa estrutura só. Então ele vai ter que recalcular aquela viga e vai encontrar uma nova linha neutra, um novo centro de gravidade, quando a gente computar toda a estrutura montada, determinar as forças de proteção necessárias, a gente vai falar bastante aqui. Lembrando que eu estou partindo do pressuposto de que você já entende um pouquinho de proteção, não é obrigatório, tá? Porque eu vou explicar as questões de perda de proteção, de cordoalhas, de cálculo de flecha, o comportamento do concreto quando ele é protendido. Então tudo isso aqui eu vou explicar para você, tá? Estimar as perdas de proteção, a gente vai fazer, verificar as tensões no concreto, a gente vai fazer as análises quanto à flexão, cisalhamento, necessidade de armadura longitudinal adicional, vamos fazer o cálculo da zona de ancoragem e verificar as flechas, claro. A nossa ponte está aqui, ela vai ser composta de 6 longarinas, utilizando vigas tipo I, tipo 3 da Asto, espaçadas a cada 6 pés,
Vou te mostrar de onde saiu esse número 6. Ela tem um tabuleiro útil, ou seja, liberado ao tráfego de 32 pés, mas a estrutura dela é de 35 pés, porque a barreira consome um pouquinho desses 35 pés, então eu fico com uma área útil para o tráfego de 32 pés, tá? Então por isso que você está sabendo de onde saíram todas aquelas informações. A nossa viga tipo 3 da Asto, as dimensões dela aqui estão todas em polegadas, tá? Pé polegada. A altura da viga vai ter 45 polegadas, a espessura do colchão de 1 polegada, ou seja, a altura efetiva da nossa estrutura vai ser a altura da viga, mais a altura do colchão, mais a espessura da laje. Ou seja, eu vou ter uma estrutura aí com 53 polegadas de altura total. Eu faço uma verificação aqui para ver se essa altura efetiva ela é maior do que a altura da estrutura pré-dimensionada, e ela é. Tá? A gente tinha encontrado lá 49, só para relembrar, 45,9, e ao final, quando eu defini os tamanhos dos elementos, verifiquei que ele fica maior do que o mínimo pré-dimensionado. A largura da estrutura da ponte é de 35 pés, só que eu acabei de mostrar para vocês que como as barreiras estão ali consumindo um pouquinho dessa largura, então eu vou ter uma largura efetiva de apenas 32 pés, ok? O espaçamento entre as longarinas é 1,5 dessa altura efetiva. Quem é essa altura efetiva aqui? É essa altura aqui, ó. Altura total da minha estrutura. Então eu pego, multiplico por 1,5 e vou encontrar aí um espaçamento entre vigas de 79,5, que se eu dividir por 12, já que aqui está em polegada, eu quero transformar em pé, 6,6 pés de espaçamento entre cada uma das vigas. Então eu adotei um espaçamento de 6. Daí você entende de onde saiu esse 6 pés aqui de espaçamento entre as longarinas. Isso tudo é cálculo já feito repetidas vezes pelos engenheiros americanos, e eles já viram que eles podem seguir esses pré-dimensionamentos aqui. A gente vai verificar quando de fato entrar no dimensionamento da estrutura. Então veja que utilizando aquela fórmula para eu encontrar a altura ideal da minha laje, é esse espaçamento que eu acabei de definir aqui, S, mais 10 sobre 30, joguei na fórmula aqui, multiplicando por 12 para transformar em pé, eu fiquei com 6,4 pés, polegadas. Lembra que a norma não me deixa utilizar lajes com espessuras menores do que 7 polegadas? Aquela adoção de uma laje de 7 polegadas vai me atender, tá? Então, fiz um if else aqui, novamente, para verificar se o calculado supre o mínimo. Então, ele é menor, então eu vou ter que adotar pelo menos uma laje com 7 polegadas de espessura, tá? Utilizando a outra fórmula, veja que deu 7,6. Então, uma fórmula é utilizada para quando a tua laje, a tua ponte, ela é hiperestática, ou seja, ela tem vários apoios intermediários. E essa daqui é para quando tem um vão único, tá? Então eu explico para você aqui, ó, a fórmula utilizada para vão único. E eu fiz o cálculo, 7,68 polegadas, eu vou manter os 7. Questão dos materiais, tá? Peso específico do concreto, 0,145 kcf. Isso aqui é a unidade de peso específico, tá? Então são 1000 libras por pé cúbico. Então, cubic feet, tá? Então, a gente utiliza aqui o metro cúbico, lá eles usam o pé cúbico, tá? Então, esse kcf, toda vez que você encontrar kcf, quer dizer que é uma unidade de libra, 1000 libras pé cúbico, ok? Eu vou utilizar esse peso específico do concreto, caso a minha resistência do concreto seja menor do que 5 kSI, o que é o KSI, 1000 libras por polegada quadrada, tá? K, 1000 libras, S de square, ou seja, quadrado, e o I de inch, que é a polegada quadrada. Então, isso aqui é tensão de resistência do concreto. Se for menor do que 5 KSI, eu vou utilizar o peso específico do concreto de 0,145. Se eu estiver acima de 5 KSI, menor do que 15 KSI, eu faço só uma ponderaçãozinha aqui para verificar. E geralmente você vai adotar um peso específico de concreto de 0,15
Eu deixo aqui para você uma tabelinha onde você pode fazer as conversões. 1 polegada são 25,4 milímetros. 1 polegada quadrada, 645 milímetros quadrados. 1 pé, 304 milímetros. Lembrando que os americanos eles utilizam o ponto como vírgula, tá? Então, por exemplo, 1 libra não são 4.448 newtons, são 4,48 newtons, ok? Quase meio quilo, né? 1 libra é quase meio quilo. Um kip, ou seja, 1000 libras, é a multiplicação, tá? Então, se aqui deu 4,4, aqui vai dar 4.448 ou 4,448 kilonewtons. Um PSI, que é a unidade de pressão, PSI, libra, polegada quadrada, ok? Unidade de pressão. Então, um PSI são 6,9 kilonewtons por metro quadrado. Um KSI são 1000 libras, tá? Então, quando tiver o K, quer dizer que são 1000. E a unidade de peso americano, libra. Então, um KSI são 1000 libras por polegada quadrada. 6,89 meganewtons metro quadrado, ou um KSI equivale a 6,89 MPa. Então, você já sabe de onde vem. Toda vez que a gente fizer essa relação, é só você multiplicar por 6,89 para transformar em MPa. Aqui só para a gente fazer mais tarde a conversão, tá? Um KSI para MPa eu vou multiplicar por 6,89. Um kip para kilonewton eu vou multiplicar por 4,44. O concreto da laje ele vai ser executado em loco. Então eu vou utilizar uma resistência de concreto diferente. Então eu vou utilizar para o concreto das vigas 5 KSI, para o concreto da laje 4 KSI. Então, em função disso, a gente vai ter que fazer uma ponderação, a gente vai ter que fazer um reequilíbrio em função das resistências diferentes. A gente vai achar um fator que vai ser multiplicado depois para compensar a área, e como se eu tivesse uma estrutura única concretada com um único concreto. Não é o caso, então por isso eu vou fazer algumas correções. A gente vê isso na resistência dos materiais, tá? Então, a resistência do concreto da minha laje vai ser 4 KSI. A resistência do concreto da viga, vou adotar 6, vou adotar 6. Vou adotar o peso específico do concreto de 15 kCf. Dependendo do tipo de agregado, eu vou utilizar o fator de correção 1. Para eu encontrar o módulo de elasticidade do concreto, eu vou utilizar o peso específico do concreto elevado a 1,5, que multiplica 33 vezes a raiz quadrada da resistência do meu concreto. Isso vai sair em PSI. Se eu quiser em KSI, eu multiplico por 1000, tá? E a resistência do concreto, caso eu esteja trabalhando com um concreto comum, 57.000 vezes a tensão de resistência do concreto em PSI, tá? Então, aqui está. Módulo de elasticidade do concreto da minha laje é CDEC. Então, por que está 33.000 aqui? Porque eu já quero que saia em KSI, tá? Então, 33.000 vezes o K1, que é o fator de correção em função do agregado, que multiplica o peso específico do meu concreto elevado a 1,5, que multiplica a tensão de resistência do concreto que eu vou utilizar para a minha laje. Então, eu vou utilizar um módulo de elasticidade do concreto da laje de 3.834 KSI. Se você quiser fazer a conversão, 3.834 KSI, se eu multiplicar por aqueles 6,89, eu vou encontrar em MPa 26 MPa. 26.000 MPa, tá? Módulo de elasticidade do concreto. O módulo de elasticidade da minha viga, lembrando que eu posso chamar de girder, que é o termo americano para viga, a mesma substituição aqui, 33.000 vezes o fator do agregado, multiplicado pelo peso específico do concreto elevado a 1,5, multiplicado pela raiz quadrada da resistência do concreto adotado para a viga. Então, eu vou encontrar aí 4.000 KSI. Se eu multiplicar por 6,89, eu vou encontrar aí um módulo de elasticidade do concreto de 32.000 MPa, ou 32 gigapascal. Lembra que como eu estou adotando resistências de concreto diferente, um concreto para
a viga ou do concreto para a laje, eu vou ter que fazer uma correção aqui, tá? Eu vou dividir o módulo de elasticidade da laje pelo módulo de elasticidade da viga e vou encontrar um fator aqui que eu vou fazer uma correção diária, tá? Para eu poder analisar a estrutura como um todo. A laje, o colchão e a viga. O aço da proteção, a gente vai usar 0,6 polegadas de diâmetro, tá? Das nossas cordoalhas, 7 fios, baixo relaxamento ou baixa relaxação. A área de um cabo vai ser 0,217 polegadas quadradas por cabo. A resistência à tração desse cabo, ou seja, a tensão de escoamento última aqui, 270 KSI. Tensão de escoamento, 90% da tensão última, tá? Ou seja, tensão de ruptura. Então, eu vou 90% de 270, vou ter aí 243 KSI. O módulo de elasticidade do cabo de proteção já é tabelado, tá? Vou utilizar 28.500 KSI de tensão, de módulo de elasticidade, desculpa, de módulo de elasticidade. Então, eu fui fazendo as declarações aqui. A área do meu cabo de proteção, 217 polegadas quadradas. Tensão de ruptura do meu cabo, 270 KSI. Tensão de escoamento do meu cabo, 243 KSI. Tensão inicial da proteção, 0,75. Lembrando que a gente vai ter perda de proteção, então a gente vai ter que aplicar um pouquinho de força a mais para ter, ao final da cura do concreto e do lançamento da estrutura, a tensão ideal. Isso a gente vai falar mais para frente. As armaduras adicionais, eu vou utilizar um cabo de tensão de escoamento de 60 KSI e o módulo de elasticidade de 29.000 KSI. O cálculo da propriedade da seção a gente já fez um pouquinho lá na aula 1, mas não custa nada repetir, já que eu vou adotar agora outros elementos que vão entrar para compor a minha estrutura total. Tá? Veja que eu arredondei já, a gente fez um cálculo, tinha dado 559,5 polegadas quadradas, eu já arredondei aqui, tá? Porque a tabela me diz que eu tenho que utilizar 560 polegadas quadradas como a área da minha viga. A gente calculou a linha neutra dessa viga tipo 3 hasto. A gente viu que ela está a 20,27 da base, tá? O módulo de elasticidade, o momento de inércia da minha viga está calculado. Isso aqui eu fiz no AutoCAD, mas a gente já calculou. Eu te mostrei como fazer esse cálculo na aula 1. Então eu declarei aqui a inércia da minha viga, 125,390. A profundidade da linha neutra em função do topo. Então, T de topo, ok? 24,7, está aqui, ó. 24,7. E a partir da base, ou seja, esse B de base, de button, tá? 20,3. Só faço as declarações. Você sabe que como eu utilizo o MathCAD, eu preciso declarar uma variável para depois utilizá-la numa fórmula e já ter o resultado. Por isso que é interessante você também ter o MathCAD instalado, porque você consegue baixar esse material, entrar com outros dados e fazer as suas análises em outras situações, outras vigas, outros carregamentos. O módulo da seção transversal é exatamente a divisão do momento de inércia da viga pelo seu CG, tá? Pela sua linha neutra. Então veja lá, ó. O módulo da seção transversal é em função da medida a partir da base 6.176 polegadas cúbicas e medida a partir do topo 5.077 10 a terceira. Se eu conversão logo aqui para ele não ficar me dando notação matemática. Então tá aqui 5.076 polegadas cúbicas. Porque isso vai entrar lá na frente, a hora que a gente estiver analisando a seção protendida, tá? Para a gente encontrar os valores das tensões de fato sendo aplicadas sobre a viga. Tá? Isso aqui são informações que a gente vai coletar lá na frente nas próximas aulas. Largura efetiva do flange. O que é o flange? É aquela área de contribuição, ou seja, o veículo está passando sobre uma vez que a nossa ponte ela não está rotacionada, não é uma curva, tá? É como se ela em planta, estou vendo em planta, ela não está rotacionada, então ela está exatamente com um ângulo de 0 graus. Então, se ela estivesse rotacionada, que eles chamam de skew, a gente precisaria fazer uma correção. Não é o caso da nossa ponte. Então, vamos da nossa ponte de cálculo. 85 pés. Espaçamento entre as longarinas, 6 pés. Então, a relação entre o vão
e o espaçamento das nossas vigas, 14,16. A gente vai utilizar esse valor para fazer um cálculo já já. Então, qual é a contribuição que a laje, a área de contribuição da laje para jogar carga sobre a viga? Entenda isso aqui, ó. A gente vai precisar olhar que cada viga ela vai absorver um pouquinho dessa área de carga aqui, ó. A partir do meio, a carga toda já vai vir para essa viga aqui, tá? Então eu divido aqui ao meio, metade dessa carga vem para essa viga, metade da carga vem para essa viga. Então eu tenho que saber qual é a área de contribuição desse tabuleiro, tá? Que é aquele BE, ou seja, quanto que o caminhão passando aqui, por exemplo, se ele estiver passando, vamos fazer uma análise aqui bem simplificada. Ele passando sobre essas 3 vigas aqui, ó, elas vão absorver, tá? Se ele estiver bem deslocado aqui, essas 2 vigas praticamente não trabalham quando o caminhão não está passando por aqui. Ele está desse lado, então ele está sobrecarregando mais essas 2 vigas internas aqui. Então elas absorvem grande parte dos esforços. Então eu preciso fazer esse cálculo como se eu estivesse fazendo o cálculo de uma laje treliçada normal. Então metade da carga vem para essa viga, a outra metade vai para outra viga adjacente. Então essa minha largura efetiva, ou seja, a área de contribuição de carga para cada viga individualizada vai ser o meu espaçamento vezes 12. Então se o espaçamento é 6, eu multiplicar por 12 porque eu quero em polegada, eu vou ter aí 72 polegadas, tá? Que é essa imagem aqui, ó. Essa vai ser a minha seção composta geral da minha estrutura. Ela vai ser composta pela laje. Então, vou ter uma fração da laje com 72 polegadas de largura, mais o colchão aqui, mais a minha viga tipo 3. Então, essa vai ser a seção composta que eu vou fazer a análise a partir de agora. Então, lembrando de onde saiu esse 72, eu peguei o espaçamento entre lajes, entre vigas e multipliquei por 12 e encontrei aí uma área efetiva, tá? A largura de contribuição aqui eu escrevi para você, tá? Aqui eu deixo a explicação dos dados que a gente está utilizando. O que é o overhand? O overhand é o balanço, é essa parte em balanço aqui, ó. Eu tenho uma viga periférica aqui, a última viga, e eu tenho esse balanço aqui, tá? Que eles chamam de overhand. Então essa seção composta eu vou ter que fazer, lembra que a gente está utilizando concretos diferentes, então eu vou precisar utilizar aquele NC, que é aquele meu fator onde eu dividi os módulos de elasticidade da laje pelo módulo de elasticidade da viga. Eu vou pegar aquele 72 e vou fazer uma compensação para eu transformar um concreto que tem uma resistência diferente proporcionalmente a um concreto de maior resistência. Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Eu sei que a espessura da minha laje são 7 polegadas, a largura de contribuição da minha laje são 72 polegadas, então a área de cálculo da laje vai ser a espessura da minha laje multiplicada pelo flange. Então eu teria aí 504 polegadas quadradas. Essa seria a área a ser utilizada nos cálculos caso eu estivesse utilizando concretos iguais. Então, como eu precisei fazer, isso é normal, tá? A gente utilizar concretos diferentes por questão de economia. Então, eu vou precisar fazer aqui uma correção utilizando aquele meu fator de correção NC. 0,816, tá? Ele é adimensional, é só uma divisão aqui. Lembrando do que é. Então, só para a gente lembrar aqui, a altura do CG da laje, ele está a 49,5 polegadas, tá? De uma base, plano cartesiano. A inércia daquela área de contribuição da laje, base vezes altura ao cubo sobre 12, então eu vou ter aí uma inércia de 2.058 polegadas cúbicas. Fazendo a análise do colchão, então eu tenho a área da laje, área de contribuição, inércia daquela área de contribuição do colchão. Lembrando o que é o colchão? Aquela área, aquela parte que você vai concretar que vai dar a aderência entre a cabeça da viga e a laje. Então elas vão formar um bloco único. Se o colchão tem uma espessura de 1 polegada e uma largura que é a cabeça da viga de 16, então a inércia desse cara vai ser 1,33
3 polegadas a quarta. A área do meu colchão, só multiplicar base vezes altura, 16 polegadas quadradas. Onde está o CG do colchão, a 45,5 polegadas a partir da base. Vamos realizar aqui a análise estrutural então. A área da minha viga a gente já declarou, 560 polegadas quadradas. O tipo de concreto, peso específico do concreto, 0,15. Qual vai ser então a carga permanente devido às dimensões da viga? Então eu pego a área da viga, multiplico pelo peso específico do concreto. Isso aí é normal. Eu quero fazer o cálculo do peso próprio da minha viga. Por que eu estou dividindo por 1,44? Essa minha viga é em apenas um pé, tá? Ou seja, em 30 centímetros. Se eu pegar uma viga enorme, eu não quero saber o peso total dela. Eu quero saber apenas o peso dela em uma unidade conhecida. Para a gente, os brasileiros, a gente usa o metro. Então, o peso de uma viga por metro é tantos quilos, tá? Ou tantos quilonewtons. Aqui é a mesma coisa. Por que está sendo dividido por 1,44? Porque eu quero transformar a unidade pé em polegada, tá? É isso aqui, ó. Eu quero saber quanto pesa essa seção aqui que tenha um pé de largura, tá? Então essa é a nossa viga hasto tipo 3. Então eu peguei quanto que ela pesa no pé, tá? Uma unidade de comprimento. Aqui, ó, deixei aqui para você. Quando eu quero transformar de pé quadrado para polegada quadrada, eu vou dividir por 144, que é exatamente o que eu fiz aqui, ok? Eu quero transformar de pé quadrado para polegada quadrada. Por isso que eu dividi a área da minha viga que estava em polegada, transformei em pé, ok? E a unidade vai ficar KLF, ou seja, são 1000 libras em um pé, que unidade equivale a 30 centímetros, tá? Linear. Esse L é de linear. E F é o de foot, ou feet, no plural. Então, o peso específico da minha viga vai ser 0,583 KLF. Se você quiser converter para quilonewton, vai dar 2,68 quilonewtons o peso disso aqui, ó. Uma estrutura que tem aí 3 pés e 9 polegadas de altura, uma espessura aqui de um pé, tá? Então pesa aí, ó, quase 300 quilos esse pedacinho de concreto aqui. Imagina então a viga inteira, né, com 86 pés finalizada. Então, largura de contribuição 72 polegadas, peso específico do concreto utilizado na obra 0,15, espessura da laje 7 polegadas. Então, qual é o peso específico da nossa laje? Lembrando, aqui um pé. Tá? Não custa nada repetir, mas a nossa unidade brasileira seria no metro, para eles é no pé, ok? Então, um pedacinho da nossa laje que tem 7 polegadas de altura por 6 pés de largura por um pé de comprimento, vai pesar aí 0,525 KLF, que se você quiser converter, vai dar aí 2,38 kN, dá quase 250 quilos esse pedacinho de laje. O colchão, claro, bem, ele vai ser muito leve, tá? Então, também faço a multiplicação base vezes altura, dividido por 144, porque eu quero fazer a conversão, multiplicado pelo peso específico do concreto. Então, vai ficar isso aqui que a gente também vai computar para calcular lá os esforços finais. Então, a área de contribuição da laje vai ser aquela largura de contribuição multiplicado pela espessura da laje, 504 polegadas quadradas. A área do colchão, 16 vezes 1, 16 polegadas quadradas. E eu vou precisar corrigir esses caras para igualá-los ao concreto que eu estou utilizando na viga. Então, essa vai ser a estrutura final analisada, tá? Sendo um bloco referente à laje, um bloco referente ao colchão, um bloco referente à viga. Isso tudo vai formar um sistema único. Aqui eu coloquei só um resumo da área da laje, da área do colchão, da área da viga. Os CGs, onde estão localizados o CG da laje, o CG do colchão, o CG da viga.
a multiplicação de área vezes o CG, para a gente encontrar o momento de primeira ordem, ou seja, o momento estático, depois encontrar o momento de segunda ordem, que é o momento de inércia. A gente sabe que o momento de inércia da viga, só a viga, 125.390. Meu fator de correção em função do concreto diferenciado, 0.816. Lembra que a gente fez a multiplicação lá na aula 1 para eu encontrar as propriedades da viga? Agora eu vou fazer para encontrar como se fosse uma coisa só. Laje, colchão e viga. Então eu faço aquelas verificações aqui. Eu coloquei o resumo para você. A área dos elementos, o momento estático dos elementos, para eu ir encontrando a distância entre o CG da laje em relação ao CG da viga. Aqui está o resumo para você. Qual é a área da seção composta? Lembrando que a seção composta é a soma de tudo, tá? Laje, colchão e viga. Aqui está. Eu peguei a soma de todas as três áreas, dos três elementos. Somei a multiplicação da área de cada elemento pelo seu CG. Aqui está. E fiz a divisão de um pelo outro para encontrar a linha neutra da seção composta, tá? Então, a linha neutra da seção composta vai estar a 32,83 da base, tá? Agora eu faço a análise das propriedades da viga em relação à seção composta. A área da viga 560, a linha neutra da viga a gente já tinha calculado, 20,3. A multiplicação área por CG, 11,368. Onde está localizado então o CG da viga em relação à figura composta? Tá aqui, tá? Tem uma distância de 12 polegadas entre um CG e o outro. O momento estático então da viga em relação à seção composta vai ser a área da viga, que multiplica a distância entre os CGs. Você já sabe, então, esse Dzinho a gente já fez na aula 1, mas é a multiplicação do CG da figura isolada, no caso a viga, em relação à figura total, que é os três elementos: laje, colchão e viga. Lembrando que ele é ao quadrado, tá? Eu vou ter aí 88.000 polegadas. Aí eu faço a análise em relação à laje também, depois eu faço em relação ao colchão. Então aqui eu vou resumir bastante para que a gente não fique com um vídeo muito longo. Então, a área da laje, o CG da laje, a distância entre o CG da laje e o CG da figura composta, a multiplicação e o momento estático da laje aqui. Também faço para o colchão. Então, resumidamente, a gente acabou encontrando que a linha neutra da seção composta, a gente fez o cálculo lá, né? Então, qual é o momento de inércia dessa seção composta? Se você ficou na dúvida, volta lá na aula 1, onde a gente fez a análise só da viga, subdividindo a viga em 5 figuras conhecidas, que foram 3 retângulos e 2 trapézios. Agora a gente está fazendo para a estrutura completa, ou seja, laje, colchão, viga. O que acontece? Como eu tenho mais matéria para o lado de cima, o CG, ou seja, a linha neutra dessa estrutura composta, ele vai subir um pouco. Lembra que o CG da viga estava um pouquinho aqui abaixo, a 20,7. Olha quanto que ele subiu, porque eu vou ter que fazer essa análise quando eu utilizar as forças de proteção para fazer as análises, como eu já disse. Então, olha para onde foi a inércia, o momento de inércia da figura composta. 331.000 polegadas a quarta. Se eu fizer a divisão do momento de inércia em relação ao CG, eu vou encontrar aí o módulo de resistência da seção. Aqui eu só deixo para você que, dependendo do tipo, da tipologia da tua ponte, você vai fazer uma série de ponderações e análises, tá? A nossa ponte, ela é do tipo K, tá? Ela é protendida, do tipo I ou BUB-T. Então a gente está utilizando uma viga ácida tipo 3. Então, quando a gente for fazer as análises, toda vez que eu falar desse fatorzinho K, é o tipo de estrutura que compõe a nossa ponte. Tá? Então, tem várias abordagens aí, dependendo do vão, dependendo da quantidade de faixas que você precisa. O peso específico da barreira, tá? A gente vai utilizar também aquela unidade de 1 pé. Então, eu pego a área dividido por 1,144 multiplicado pelo peso específico do concreto. Como são duas barreiras, eu vou dividi-las, ou seja, como se eu diluísse o peso das barreiras que estão
nos extremos da ponte ao longo de toda a ponte. Tá? Isso vendo na seção transversal. Então, ela vai somar de peso a minha estrutura total 0,16 kLf aí. Tá? Esse DLDF é um fatorzinho que eu utilizo de distribuição de carga, porque eu estou computando como se as barreiras fossem diluídas ao longo do vão transversal da minha ponte. Okay? Então, por isso que eu fiz a multiplicação aqui. Aqui, só uma tabelinha resumindo como eu faço a consideração em relação ao peso específico dos materiais, alumínio, concreto, aço, madeira, água, tá bom? Utilizando unidades americanas aqui. Agora a gente vai fazer as análises quanto aos momentos fletores e esforços cortantes dessas cargas adicionais aí. Momento fletor, eu vou utilizar essa fórmula, resumidinha, só preciso da carga, do vão e do ponto que eu quero analisar, tá? W é a carga, X é o ponto ao longo da viga, da ponte, e o L é o comprimento total de cálculo. E a mesma coisa para o esforço cortante. Explico para você aqui, W é a carga morta, ou melhor, carga permanente. Carga morta é como eles utilizam lá, dead load. X é a distância que eu quero fazer a verificação e L é o comprimento do vão de cálculo. Lembrando, ela é 86 pés, mas para cálculo, fins de cálculo, eu utilizo 85 pés. Vamos calcular a força cortante, utilizando aquelas fórmulas lá. Lembrando que eu tenho que utilizar um fator de distribuição em função dessa carga dinâmica, que eles chamam de carga viva, tá? Live load. Então, esse meu fator de distribuição em função da carga viva vai ser essa fórmula aqui, ó, 0,06 do espaçamento entre vigas por 14 elevado a 0,4, espaçamento entre vigas, que são 6 pés, dividido pelo vão de cálculo, 85 pés. KG, eu vou já explicar o que é, tá? Mas veja que não tem muito segredo aqui. Vão de cálculo, 85 pés. Peso específico da viga, ou seja, peso por pé da nossa viga, 0,58, a gente já fez o cálculo, então você já sabe de onde saiu esse valor. Então, eu vou fazer separadamente a contribuição da viga para o momento fletor, a contribuição do haunch, do colchão, e a contribuição da largura efetiva da laje. Então, eu vou ter um momento fletor de 189 kip pé e 19 kip para o esforço cortante. Lembrando que se eu modificar aqui, ó, eu vou modificar os valores aqui, ok? Então eu quero analisar a 8,5 pés do apoio esquerdo, por exemplo. Eu utilizei o F-Tool para mostrar para vocês também, tá? Então, se eu modificar aqui, eu posso fazer análise em qualquer ponto ao longo da minha viga, ele já vai modificar aqui, tá? Já já eu mostro para vocês no F-Tool. Aqui de onde saiu aquela fórmula, tá? Lembrando, toda demonstração eu vou trazer para você a fórmula. Então, essa fórmula ela é utilizada para o tipo de ponte tipo K, tá? Então, por isso que tem aquela tabelinha que eu mostrei para você. E eu utilizo, dependendo do tamanho do vão ou espaçamento, aqui, ó, o tamanho do espaçamento ou do vão, eu vou utilizar essa fórmula ou essa. Então, o espaçamento entre vigas está entre 3,5 e 16. A espessura da nossa laje está entre 4,5 e 12. O nosso vão efetivo está entre 20 e 240. Então, é essa fórmula que a gente vai utilizar. A nossa quantidade de vigas NB aqui, ó, é maior do que 4, ou seja, a gente está utilizando aí 6 longarinas. O KG, a gente vai fazer o cálculo. Então, aqui está. Ó. Isso aqui eu já tirei do F-Tool, tá? Então, veja lá. A 8,5, olha só, a gente achou aqui no F-Tool 189. Aqui deu 189. Se eu quiser verificar em qualquer outro ponto, por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, aos 17. 3,4 mais 5,10 mais 8,5 vai dar 17. Então, eu vou colocar 17 aqui, ó, só para você verificar como está funcionando a nossa formulação. Então, eu tenho que encontrar um momento fletor de 337 aos 17, está aqui. 336,9, tá? E um esforço cortante de 14,8, aqui, ó, 14,9, tá? Questão de arredondamento, mas eu fiz o cálculo, então, separadamente para o peso da viga, o peso do haunch
o peso das barreiras distribuídas e o peso da laje. Ainda tem cálculos a mais aí que a gente vai fazer quando a gente lançar o capeamento, ou seja, o asfalto, que vai pesar quando a gente lançar o caminhão padrão, quando a gente lançar a carga de pista. Então, segue o roteiro que você vai entender tudo que eu disse para você. Estão os cálculos. Se você quiser modificar, utilizar esse modelo para fazer outras verificações ou utilizar o próprio F-Tool, aqui, ó, os momentos fletores e o esforço cortante para a barreira, o momento fletor e o esforço cortante para a carga de laje, a laje, o peso próprio da laje, cortante e momento fletor para o asfalto. Tá? Lembrando que o peso do revestimento asfáltico é 0,192 kLf, ou seja, eu estou considerando um pé de largura por uma espessura de 1 polegada. Então eu faço todas as análises aqui para você, momento fletor, esforço cortante. Deixo um resumo aqui, uma tabelinha com um resumo de cada verificação que eu fiz. Então eu fiz para a laje, fiz para o colchão, fiz para a barreira e fiz para o revestimento asfáltico. Aí eu fui encontrando aqui, ó, peso da viga, laje mais o colchão, barreira, revestimento asfáltico, momento fletor e esforço cortante. Aqui está um resuminho que a gente encontrou no F-Tool e encontrou utilizando a fórmula sugerida pelo documento da Asto. Pessoal, para a aula não ficar muito longa, a gente encerra por aqui. Eu te vejo na próxima aula. Eu te desejo muito boa sorte, bons estudos. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo, pode falar comigo. Eu terei o maior prazer em te ajudar. É um assunto apaixonante, empolgante e eu espero estar contribuindo de alguma forma aí com o teu aprendizado. Até a próxima aula.